Entramos um pouquinho nessa questão de inteligência emocional, que é o tema que eu quero tratar com vocês com mais detalhes hoje, tá? Inclusive, né, em todos esses dias de live, muitas pessoas têm me perguntado sobre o livro que eu mencionei. É esse que está aqui atrás de mim, tá bom? Vocês estão vendo um livro aqui em cima. Esse é o livro de inteligência emocional que eu falei esses dias e muita gente me mandou mensagem perguntando o nome do livro e tudo mais. É esse que está aqui atrás de mim, vocês podem estar observando, tá? Bom, ontem a gente falou sobre os perfis comportamentais, né? E dentre os perfis comportamentais, um ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês é a importância do autoconhecimento. Por mais que vocês sejam professores, né? E que a gente também precisa se preocupar com o perfil dos alunos, né? Isso também é importante para melhorar os nossos métodos de avaliação, né, os nossos métodos de atividade. Isso é extremamente importante porque os alunos são diferentes. Como eu disse para vocês, o nosso sistema de ensino, né, ele privilegia o indivíduo com perfil analista, tá? E a gente esquece dos outros, né? Como se a gente excluísse os outros, e os outros também têm talentos, têm habilidades, mas são talentos, habilidades diferentes e talentos e habilidades extremamente necessários para a nossa sociedade, tá? Então, não existe perfil melhor que o outro, mas existe uma importância muito grande, pessoal, do autoconhecimento. Então, antes da gente falar de entender o perfil comportamental do aluno, é muito importante que você entenda o seu perfil comportamental, né? Porque para que a gente possa ajudar os alunos, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa se autoconhecer para que a gente consiga depois verificar isso no outro, tá? Então, essa questão do perfil comportamental eu considero extremamente importante como um autoconhecimento, tá? E não só para entendimento do outro, principalmente que você entenda qual é o seu perfil, potencialize o que ele tem de melhor e entenda também quais são os pontos que você precisa melhorar, porque esses pontos são diferentes, independente, né, de pessoa para pessoa. Então, esse autoconhecimento vai fazer com que realmente você se desenvolva, tá? E a partir do momento que você consegue se desenvolver como professor, é lógico que você está apto também para passar isso adiante e ajudar os alunos nesse processo como um todo, tá? Bom, ontem nós já falamos um pouco então dos perfis, falamos um pouquinho sobre neurotransmissores, sobre neurociência, e hoje eu queria falar com um pouco mais de profundidade sobre inteligência emocional e o papel que a inteligência emocional tem, né, dentro do nosso processo de aprendizado, tá? E para isso, o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é a inteligência emocional, ela está dentre as habilidades do profissional do século XXI. Então, é um ponto que a gente precisa ter atenção. E eu falo isso da mesma questão que eu falei para vocês do perfil comportamental, do autoconhecimento, também é importante, né, que nós utilizamos esse conceito de inteligência emocional inicialmente conosco e obviamente também aplicar isso nos alunos. E vocês vão ver que existe, né, uma contribuição muito grande da inteligência emocional nas nossas ações. E por quê? O que é uma emoção, né? Para que vocês entendam até um pouco melhor que isso, o que é uma emoção? Emoção, ela é um comportamento. É a maneira como nós reagimos a um estímulo do meio, tá? O sentimento é o sinal que nós recebemos. Então, você sente alguma coisa e o sentimento vai fazer com que você identifique a emoção, tá? Mas a emoção, ela é o comportamento. Então, se nós pensarmos, né, conforme a gente conversou nos dias anteriores, nós também aprendemos com as emoções, ok? Então, as nossas experiências de vida vão levar a aprendizados, tá? Todo mamífero e aves tem sistema emocional. Então, tudo isso que eu vou falar para vocês, você vai observar numa ave, num cachorrinho, num gato, num ser humano. Todos nós temos, né, mamíferos e aves têm sistema emocional e é um mecanismo de defesa nossa. Então, lidar com as emoções, entender as emoções é benéfico. As emoções, elas existem para nos ajudar e não para nos atrapalhar,
tá? Mas você precisa entender e desenvolver essa inteligência. Então, esse é um ponto chave aqui para vocês também. Outros animais, como répteis, por exemplo, eles têm outros sistemas, tá? Diferente do nosso. Então, o que a gente está falando aqui é uma característica de aves e mamíferos. Nós falamos sobre a fixação, né, dos conhecimentos no córtex cerebral, tá? No nosso córtex são configuradas as redes neurais. E essas redes neurais, elas se configuram com a prática ou com as emoções, tá? Quando o aprendizado ele ocorre pela prática, essas redes neurais, elas vão se reconfigurando de uma forma um pouco mais lenta, né? Vamos imaginar uma estrada. Se eu quiser abrir uma estrada e uma pessoa for caminhando, vai ficar as marcas dela, né, nesse caminho. Todo dia que eu passar ali, eu vou deixando essa marca, até que vai chegar uma hora que fica um trajeto bem definido. Se ao invés de eu utilizar uma pessoa ali caminhando, eu passar um trator ali, o que vai acontecer? Eu formo o caminho muito bruscamente. O aprendizado com as emoções ocorre assim. A partir do momento que você teve, né, que eu já vou explicar para vocês o que vem a ser, né, um estímulo emocional, você forma uma rede neural, né, você reconfigura essa rede neural muito fortemente. Com a prática, ela vai surgindo aos pouquinhos, e cada vez que você vai praticando, ela vai melhorando mais, tá? Mas a gente aprende das duas formas. Vamos imaginar uma criança que acabou de vir ao mundo, uma criança que ainda não tem conhecimento, ela não tem experiência, o córtex dela ainda não está configurado com as redes neurais, ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que é perigoso, ela não tem aprendizado ainda. Vamos supor que a mãe coloca essa criança sentadinha numa grama verde ali, e de repente aparece uma aranha nessa grama verde. A criança não sabe que a aranha ela é perigosa, ela não sabe, ela não conhece nada ainda. Tá? Muito possivelmente ela vai tentar tocar na aranha e automaticamente ela toma ali uma picada, tá? O que acontece? Aquilo possivelmente doeu, machucou, né? A criança naquele momento, ela aprendeu, tá? Que a aranha é perigoso, que a aranha morde, tá? Ela acabou de adquirir esse aprendizado. E esse aprendizado, ele foi adquirido como? Por meio de uma emoção, com estímulo, né? Com uma valência negativa. O que é uma emoção de valência negativa? É algo que eu aprendi e não vou fazer de novo, tá? Então, essa criança, toda vez que ela vê aquela grama verde, pode ter certeza que inconsciente ela vai retomar que ali pode ter uma aranha e se ela tocar ali, ela pode se machucar. Tudo isso é irracional, ela não sabe o que é aranha. A mesma coisa um animal, se for um cachorrinho e ele for ali, ele for picado, ele vai desenvolver a mesma coisa, ele vai desenvolver o medo, ok? E o medo vai fazer com que ele não coloque a mão ali de novo e seja, né, atacado ali pela aranha, tá? Naturalmente, esses processos, eles vão acontecendo com as nossas experiências. Então, se eu tive uma experiência negativa, consequentemente, eu vou evitar aquilo. Então, essas experiências, elas podem ser positivas como negativas. Se elas forem positivas, eu tenho uma recompensa, um elogio, eu ganhei alguma coisa, aí eu gero dopamina. É como eu falei pra vocês do bombom, né? Eu comi um bombom, gostei do bombom, o que vai acontecer? Eu vou ir lá e vou comer o bombom, vou procurar pelo bombom novamente, porque isso gera dopamina, tá? Então, onde eu quero chegar com vocês? Nós aprendemos, né, do ponto de vista emocional, com experiências de vida. Então, se um dia eu fiz alguma coisa, alguém gritou comigo, gerei uma experiência, né, uma emoção com estímulo negativo. Toda emoção, ela tem 3 vertentes, tá? A primeira, uma alteração na nossa musculatura. Ou seja, uma pessoa com medo, geralmente ela vai para trás, arregala o olho e existe uma expressão facial. Então, a gente tem alteração na musculatura. Toda vez que você tem uma emoção, há uma alteração na musculatura, tá? Outro ponto é, além da alteração na musculatura, nós também temos, né, uma alteração fisiológica. Então, eu começo a transpirar, eu começo a suar frio, eu começo a tremer, existem alterações no meu corpo, tá? E uma outra vertente é uma alteração, um estímulo no nosso sistema endócrino. Então, começa-se a produzir substâncias químicas.
toda emoção tem uma composição química característica. O medo, existe uma composição, a alegria, toda, tá? Emoção, sem nenhuma exceção, existe uma combinação dessas substâncias, seja de neurotransmissores, seja de hormônios, tá? Então isso também é um ponto importante da gente começar a observar. A primeira alteração que acontece mais rapidamente é a alteração da musculatura. Quando você está com medo, o olho arregala, né? Existe uma expressão facial característica do medo, tá? Existe uma expressão facial característica da alegria. Existe uma postura. Uma pessoa alegre, ela tá normalmente com o ombro erguido, o peito para frente. Existe uma postura corporal e uma expressão facial para aquilo que a gente está sentindo. Então, a primeira alteração é a alteração na musculatura. E aí a gente começa a ter alterações fisiológicas, ok? Vou transpirando, o coração acelera, tá? E, em contrapartida, começa-se a produzir algumas substâncias químicas características daquela emoção, tá? Esse é o panorama geral quando a gente fala do que ocorre por meio das emoções, tá? E aí o que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte: hoje a gente fala muito em inteligência emocional e a famosa inteligência técnica, que era medida pelo coeficiente de inteligência, aqueles testes de QI que se falava no passado. No nosso processo educacional, ele é voltado para inteligência técnica, para habilidades técnicas, tá? Hoje, se vocês observarem quantas pessoas que vocês conhecem, ou até vocês vão se identificar com isso, que muitas vezes vocês estudam de forma correta, vocês têm domínio do conteúdo, mas quando vocês vão passar por uma entrevista de emprego, vocês não se saem bem. Vocês vão fazer uma prova, não se sai bem. Vai fazer uma apresentação, não se sai bem, tá? Isso está relacionado com as questões emocionais. Existem pessoas, nós falamos, né, a respeito de como o aprendizado acontece. A gente estuda com a prática, tudo isso é importante, é importantíssimo. Mas mesmo que você estude da maneira correta, se você não souber lidar com as suas emoções, pode ser que você não tenha, né, sucesso nas suas escolhas. E por que isso acontece? A gente vai conversar um pouquinho a respeito, principalmente, né, do que nós chamamos de sistema de luta ou fuga, que está relacionado ao medo, tá? Então, eu imagino que muitos de vocês devem se identificar com isso. Nossa, eu estudei para a prova, cheguei no dia da prova, me deu um branco, tá? A prova terminou, você lembra de tudo. Tá? É muito comum isso. Você vai numa entrevista de emprego, a pessoa começa a te questionar, você não consegue falar, não consegue mostrar o que você verdadeiramente sabe. De repente você sai daquela situação e as coisas começam, né? As memórias começam a vir e você fala, nossa, mas por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? É muito comum. Vestibular, concurso público, né? Fazer uma apresentação, falar em público, muitas pessoas têm dificuldade com isso, tá? E por que isso acontece? Esse é um ponto que eu queria colocar aqui com vocês, tá? Nós temos um mecanismo corporal que ele é chamado de sistema de luta ou fuga, tá? O que é esse sistema de luta ou fuga? O próprio nome já fala. O nosso corpo, ele está sendo preparado para lutar ou para fugir, né? Quando que isso acontece? Quando você está numa situação de risco, de perigo. Vamos pensar lá no homem primitivo, né, que ele vivia na floresta, vivia na selva, de repente, né, apareceu um tigre ali na floresta. O que ele vai fazer? Ele vai fugir. Ele identificou um perigo, ele aprendeu que o tigre é perigoso, automaticamente ele vai fugir. E se não dá tempo de fugir, se o tigre atacar, ele vai lutar contra o tigre. O que acontece? A partir do momento que eu aprendi, lembra que eu contei pra vocês da historinha da criança com a aranha? A partir do momento que a criança, ela viu aquela grama verde, já vem um estímulo lá pra ela, perigo. E ela já desenvolve uma afeição de medo. A primeira alteração é a musculatura. Desenvolveu essa afeição de medo, ela começa, a pupila dilata, porque ela precisa, né, enxergar melhor uma situação de perigo. Ela começa a transpirar, coração acelera.
e a gente tem a contração dos vasos sanguíneos. E por que essa contração? Se eu tô entrando numa situação de perigo, eu posso ter um corte. Então, se eu tiver um corte, meu risco de hemorragia é menor. O seu corpo está sendo preparado para uma situação de alto risco, tá? É isso que está acontecendo. E aí, o que a gente, né? Quais são as outras alterações? Nós vamos começar a produzir substâncias químicas que são características a esse estado emocional, tá? Uma das características, né, nessa situação de medo, de estresse, é a produção de cortisol e adrenalina. Então, começa a liberar cortisol e adrenalina. No nosso cérebro, a gente tem uma região que é o hipocampo, que é a partir do hipocampo que a gente consegue resgatar as memórias. O hipocampo, ele, na realidade, é rodeado de sensores, né, de receptores de cortisol. Então, esse hipocampo começa a ficar inundado de cortisol. E isso faz com que você não consiga resgatar as memórias. Então, se a gente for analisar, sempre que a gente sente medo, dá um branco, a gente não tem racionalidade. A nossa racionalidade, ela é bloqueada. Então, eu tô, né, é que nem eu falei, eu tô numa selva, apareceu um tigre. Opa, eu tenho que desenvolver um estado emocional que vai identificar que é perigoso, que eu estou numa situação de risco. Aí o meu corpo vai ser preparado para essa situação de risco, tá? E aí muitas pessoas falam, nossa, eu tava numa situação de perigo, eu consegui correr, eu nunca imaginei que eu conseguiria correr tanto. Sim, porque o seu corpo tá tendo um preparo para uma situação de desgaste, para uma situação de risco. E uma das características é bloquear o raciocínio lógico. Até porque, pessoal, o nosso cérebro, ele consome 25% da nossa energia. Então, se a gente começar a pensar muito, a gente não consegue, né, dissipar energia para outras coisas. Então, o raciocínio lógico, ele é bloqueado, tá? Quando a gente está nessa situação de perigo. Isso é bom? Isso é ótimo. Se você realmente está numa selva e aparecer um tigre, tem que acontecer tudo isso mesmo com você. Isso é ótimo, tá? O problema é quando você identificou, né, uma situação que não é de perigo. Você vai fazer uma prova, você está sendo avaliado e isso acontece com você, tá? Você desencadeia, você se prepara para uma situação de perigo e você vai fazer uma prova, que é o momento que você precisa resgatar os seus recursos, aquilo que você sabe, você precisa colocar ali o seu melhor e você não tem racionalidade, tá? Então esse é um ponto aqui chave. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em alguns comentários no YouTube. Boa noite. Você acha que o livro Liderança, a Inteligência Emocional na Formação de Líderes de Sucesso é um bom livro para ampliar os horizontes na busca do conhecimento? Esse livro é do mesmo autor, né? Do livro Inteligência Emocional. Eu acho importante, sim. Ele é um livro de inteligência emocional voltado mais para líderes, tá? Esse que eu mostrei aqui para vocês, ele é um pouco mais inicial, tá? Professora Simone, comecei a estudar sobre inteligência emocional para conhecer minhas emoções e me desenvolver pessoalmente desde 2017. Já melhorei muito. Sua explicação foi excelente. Que bom, fico feliz aí em poder ajudar, né? A Mariângela falando, eu lembro em prova em que me deu branco e a professora me diz, você teria que tomar remédio, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Quando a gente tem esse branco, é simplesmente, né, a sensação que você identificou um perigo. E por que você identificou o perigo? Pode ser que no passado, né, você tenha aprendido, né, você tenha recebido um estímulo negativo no dia de uma prova ou numa apresentação, né? Pode ser que alguém tenha falado alguma coisa que te chateou, né, ou que você tenha recebido uma resposta ruim. E isso fez com que você desencadeasse medo da situação. Tudo que mexe com as nossas emoções é uma experiência que vai ficar registrada no nosso córtex, tá? É lógico que tem como trabalhar isso? Tem como trabalhar isso, tá? Mas é uma experiência que fica registrada no nosso córtex, tá? E, consequentemente, a gente vai desencadeando isso. Então, por exemplo, né, se é realmente uma situação de perigo, tudo isso que vai acontecer com você é ótimo, né? E um outro ponto que eu gosto de colocar também é a questão, né, de você desenvolver, tá?
O pessoal normalmente fala, olha, geralmente quando eu fiquei muito estressado, saiu uma espinha, né? Enfim, começou a dar processos alérgicos e tudo mais, né? Por que que isso acontece? Se a gente voltar a pensar no homem primitivo, quando o sistema de luta ou fuga era ativado, e isso acontecia, o homem caçava, ele tinha que ir para a floresta. Sempre que ele estava numa situação de perigo, possivelmente ele poderia ter cortes, né? E uma maneira de ajudar na cicatrização desses cortes é a inflamação. Então, quando a gente desenvolve, quando a gente produz uma quantidade grande de cortisol, o nosso corpo começa a desenvolver processos inflamatórios. Então, é comum, né, espinhas, né, processos alérgicos, vermelhidões, isso é comum, tá? Isso realmente é um sinal, né, de problemas emocionais, tá? A Wills falando, eu tremia muito nas dinâmicas de entrevistas de emprego, exatamente. Os eventos de estresse que ocorrem na sala de aula às vezes me incomodam por muito tempo. Isso tem a ver com a inteligência emocional? Em que aspecto? Alguns sentimentos são difíceis de controlar. Tem a ver com a inteligência emocional? Sim, João. E tem a ver com isso que nós estamos falando. O cortisol, né? A produção de cortisol, ela pode levar a medo, ao estresse e à raiva, tá? Então, são sentimentos, isso depende até do nível de cortisol, tá? Mas o cortisol, a liberação do cortisol vai bloquear o raciocínio lógico. Então, um professor estressado, ele não vai conseguir dar o seu melhor. Por quê? Porque você vai ter brancos, você vai ter bloqueios. Então, isso é um ponto importante. Antes da gente falar da inteligência emocional dos alunos, que também é outro ponto que precisa ser tratado, a gente precisa começar a olhar para a nossa mesmo, porque nós temos picos de estresse, né, momentos de medo, de tremor. Todas essas características que a gente está colocando são características de situações de perigo. O nosso corpo, né, ele está sendo totalmente preparado para o perigo, né? E esse é o ponto-chave que a gente precisa colocar. Deixa eu dar uma olhadinha. Assisti um filme chamado Rio, o Poder da Mente, ontem. Ele aborda várias coisas que você está falando. Olha que bacana. Eu não conheço, mas eu vou dar uma olhadinha assim. O medo de errar sempre foi meu maior receio, né? Muito cuidado com essa questão de medo. Isso é um ponto que a gente precisa começar a trabalhar, né? Entendam que a nossa inteligência emocional, ela está relacionada principalmente a nós começarmos a identificar o que aquela emoção representa, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa começar a observar é esse autoconhecimento. Então, o sentimento, ele é como se fosse o radar. Você sentiu medo, sentiu estresse, sentiu raiva, aí vem a pergunta: essa situação é uma situação de você sentir medo e sentir raiva? Né? Esse é o primeiro ponto, a gente precisa começar a controlar essa situação. A diferença entre o medo e a raiva está relacionada com a produção de cortisol, tá? Se a gente pensar no exemplo que eu falei para vocês do tigre, eu verifiquei um tigre na floresta, lá eu vou correr, né? Tô lá numa situação, verifiquei um animal perigoso, uma cobra, o que eu vou fazer? Eu vou correr. Nessa situação, eu tô num nível que eu tô numa situação de medo. O medo me faz fugir. A raiva me faz lutar. Então, se não der tempo de eu conseguir fugir e o animal me atacar, vai aumentar ainda mais o nível de cortisol. E aí eu vou entrar, né, em confronto. Por isso que a gente chama isso de sistema de luta ou fuga. Quando você está numa situação de perigo, tá? Automaticamente você ou você vai lutar ou você vai fugir. E altos níveis de cortisol, isso vai gerar alterações, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode... É lógico que se você passar por essas situações momentaneamente, isso não tem problema nenhum. Mas se você tiver constantes momentos de alta produção de cortisol, isso pode gerar uma intoxicação no organismo. Então, a gente precisa, tá, tomar um pouco de cuidado com isso. Uma outra coisa também que eu queria reforçar para vocês é a questão, né? A gente tem uma região ali no nosso cérebro que é a amígdala, tá? A amígdala não é a amígdala aqui próximo da garganta, tá? É a amígdala
no nosso cérebro mesmo, né? Vem esse nome, se eu não me engano, porque se parece com duas amêndoas, tá? É uma região bem pequenininha, mas é um sensor que nós temos, tá? É um radarzinho para perigos. Então, vamos pensar assim, uma pessoa que ela tem pânico, morre de medo de barata, por exemplo, tá? O que acontece? Vamos supor a pessoa tá aqui sentada e ela avistou uma sombrinha ali que na cabeça dela parece uma barata, tá? O que acontece? A partir do momento que ela registrou que ela tem esse medo de barata, a amígdala é acionada, tá? E aí a gente tem a amígdala, que é o nosso sensor para perigos, e a gente tem uma outra região, né, do nosso cérebro, que é o córtex, que é onde está a racionalidade, tá? Então, o que acontece? Eu avistei uma sombra preta aqui. Tenho pavor de barata, por exemplo, tá? Então, eu avistei uma sombra preta. A amígdala, como ela detecta, né? Como ela é o nosso radarzinho que vai detectar situações de perigo, ela se aciona muito rapidamente. E ela tá numa região central do nosso cérebro e rapidamente ela passa uma comunicação para o cérebro como um todo, muito rápido isso. E aí o que acontece? A gente tem duas coisas competindo. A amígdala está relacionado com a emoção e o córtex está relacionado com a racionalidade. Aí o que acontece? Eu avistei uma sombra ali preta, ok? Aí a minha amígdala, opa, pode ser uma barata. Vamos supor que eu tenho pavor de barata. Só um exemplo para vocês entenderem. O que vai acontecer? A amígdala aciona e ela manda pulsos elétricos, né, para o nosso cérebro como um todo. E automaticamente, né, a gente chama isso de sequestro da amígdala. Todo o nosso cérebro ali, ele está sequestrado, entre aspas, né? A amígdala domina. E a partir do momento que a amígdala dominou, começa toda essa produção de cortisol e adrenalina. Só que até então, devagarzinho, eu recebo um outro estímulo, que é da racionalidade, que vai chegar no córtex, tá? Que aí o córtex vai me dizer assim, não é uma barata, é uma sombra preta. Não é nada demais, não é uma barata, tá? É simplesmente uma sombra preta. Até isso acontecer, demora 1 minuto. Então, a informação relacionada à parte emocional, ela chega muito mais rápido do que a informação que chega no nosso cérebro racional. Então, até você conseguir, né, identificar que aquilo não é o que você imaginava, você já se contaminou todo ali de cortisol e já passou por essa situação de perigo, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Sempre que a amígdala é acionada, você vai ter uma sensação de medo muito grande, né? E principalmente você começa a imaginar coisas que ainda não existiu. Só que a amígdala manda o estímulo e até chegar no lado racional, automaticamente você já desenvolveu o medo, tá? E aí chegou no lado racional, a gente começa, né, a voltar um pouquinho. Por isso, pessoal, cuidado quando vocês dão susto em alguém, tá? Porque quando a gente dá um susto numa pessoa, você faz a pessoa produzir cortisol, tá? E se ela produz cortisol, isso não é nada bom. Você leva a pessoa num estado de estresse. Até ela ter racionalidade, dela entender que aquilo foi só uma brincadeira, só um susto, ela já produziu um monte de substâncias químicas que não são muito benéficas, tá? Então esse é um ponto também da gente começar a observar nisso, tá? Quando eu falei para vocês, né, do índice de QI, que é o índice de inteligência, né, voltado para habilidades técnicas, estudos mostram que 20%, né, do nosso sucesso é atribuído às habilidades técnicas, tá? E quase 80%, aí é lógico que tem outros fatores também, né, mas a grande maioria do nosso sucesso está relacionado com a inteligência emocional, em saber lidar com as emoções. Por isso, a gente conhece pessoas que são muito boas tecnicamente, né? Tem muito conhecimento técnico, mas às vezes não é bem sucedido nas escolhas. E nós vemos pessoas que às vezes nem têm tantas habilidades técnicas assim, mas ela consegue, né, se dar bem nas escolhas dela. Então, o que eu queria gerar até uma reflexão para vocês. O que a gente trabalha na escola? O que a gente trabalha na educação? A gente trabalha 20% do que confere sucesso ao indivíduo nas escolhas dele. O resto a gente não está ajudando ele a se desenvolver.
Eu não estou dizendo que as habilidades técnicas não são importantes, elas são importantes sim, até porque a gente falou a respeito da importância de aprender a aprender. Essa é uma das habilidades do século 21. A gente precisa sim aprender habilidades técnicas, mas não é só as habilidades técnicas. A gente precisa conseguir ativar o que nós chamamos de estados de recurso. O que é o estado de recurso, né? Eu, por exemplo, eu leio livro, né? Eu estudei idiomas, enfim, a gente tem toda uma trajetória dentro da nossa vida que confere conhecimento. Tudo isso que eu já vivenciei, eu tenho conhecimento adquiridos e todos nós temos. E esses conhecimentos adquiridos são os nossos recursos. Então, quando eu vou fazer uma prova, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou conversar com alguém, o que eu preciso fazer? Eu preciso ativar o meu estado de recursos e não o meu estado de luta ou fuga. Ou seja, eu preciso de uma combinação de substâncias químicas que vai potencializar a minha racionalidade e não uma combinação de substâncias químicas que vai fazer com que eu fuja, com que eu me negue dessa situação, tá? E da mesma maneira, né, se vocês observarem no começo da nossa live, qual é a primeira alteração que ocorre conosco quando a gente tem, né, digamos assim, um estado emocional diferente? Eu senti medo. Qual é a primeira alteração que eu tenho? É a musculatura, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é a minha expressão facial muda, né? Existe uma posição característica, o olho arregala, a pessoa tende a ir para trás. Existe uma feição e uma postura corporal característica do medo. A pessoa tá feliz, tem uma postura corporal referente a isso. Geralmente ela fala com a mão pro alto, ela tá com o peito para frente. Todas as emoções têm uma expressão facial e tem uma postura corporal, tá? A gente consegue mudar o nosso estado emocional quando você muda a sua postura corporal. Então esse é um ponto chave também da inteligência emocional. Se você percebe, né, que você está numa situação de medo e que não é o momento de sentir medo, você consegue mudar esse estado emocional se você mudar a postura corporal. Então, a primeira alteração que ocorre é de musculatura. Eu mudei a postura, começo a ter alterações fisiológicas e começo a ter alterações químicas, tá? Se eu tiver uma mudança de postura forçada, então se eu tô percebendo, né, que eu tô entristecendo, que eu tô numa situação emocional que não é interessante, eu posso mudar a minha postura corporal e eu consigo mudar esse estado emocional, tá? Se vocês observarem um atleta, quando ele vence uma corrida, o que ele faz naturalmente? Ele ergue os braços, né? Ergue os braços e coloca o peito para frente. Isso é característica de uma posição de vitória. Observe um artista num show, né? Os braços erguidos. Um animal, né? Quando ele tá ali numa posição de defesa, o peito para frente. Existem posições características do nosso estado emocional. Então, se você altera, tá, a sua postura corporal, você consegue fazer alterações químicas. Se você faz alterações químicas, muda aquilo que você está sentindo, você consegue mudar o estado emocional. Tem muito estudo em função disso, tá? Tem o estudo da professora Amy Cuddy, da Universidade de Harvard, que ela coloca, né, as pessoas em posições de empoderamento, com os braços erguidos, enfim. E ela observa, né, ela coleta saliva, ela faz uma análise química da saliva da pessoa e ela observa uma diminuição do cortisol e aumento do testosterona. Então, a gente consegue fazer alterações, né, da nossa postura, das substâncias químicas relacionadas ao estado emocional a partir da nossa postura. Comecem a observar uma pessoa depressiva, né? Normalmente ela tá toda retraída, o ombro para dentro, a cabeça baixa, segurando a cabeça. Uma pessoa animada, ela tá de uma forma diferente, tá? Então a gente consegue trabalhar, né, fazer mudanças desse estado emocional a partir também da nossa postura, tá? Tem muitos estudos que mostram em função disso, tá? E outra coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Principalmente quando a gente fala de crianças, eu sei que vocês que estão ouvindo, nós somos adultos já, né? Então nós
tivemos aí experiências no passado que podem ter sido boas, outras que podem ter sido ruins e que potencializou algumas dessas questões emocionais que a gente está falando. Mas para quem tem uma criança, por exemplo, é muito importante que a criança ela tenha experiências, porque a gente aprende com as emoções, com as experiências, né? O que é uma emoção? É uma experiência que eu tive que me gerou um estímulo positivo ou negativo. Então é importante que a criança seja estimulada, que ela tenha experiências para que ela comece a desenvolver, né? E da mesma maneira, isso vale para os nossos hábitos. Quantos de vocês sabem o que tem que fazer, como tem que fazer e não faz, né? A gente sabe disso. Muitas pessoas não conseguem emagrecer, ela sabe o que tem que comer, o que não deve comer, ela sabe que precisa fazer atividade física e não faz. Você tem que estudar para a prova do mestrado, você sabe o que precisa estudar, você tem o cronograma, até tudo montado, mas você não estuda, tá? E isso está relacionado com a geração de dopamina. A dopamina também, né? A dopamina, ela é o que vai fazer com que a gente vá em busca de alguma coisa. Então, isso está relacionado, né, com o sistema dopaminérgico, que é o sistema de geração de dopamina, o sistema de recompensa cerebral. Se aquilo que a gente faz não tem uma recompensa atrelada, a gente não consegue desenvolver. Então, a gente precisa atrelar recompensas. Observem hábitos que vocês têm errados, que vocês julgam que não são benéficos. Tem um ganho nisso, tá? Vejam, por exemplo, por que eu como um chocolate? Porque eu comer o chocolate dá prazer. Eu sei que é calórico, que tem açúcar, que não faz bem, mas eu como chocolate, porque ele dá prazer, né? Não é racional, é isso que é interessante de vocês observarem, não é racional. Até uma mensagem no celular é um processo emocional, porque o que é emoção? Como você reage a um estímulo do meio. O que é o estímulo do meio? Meu celular vibrou, esse é o estímulo do meio. Como que eu vou reagir? Se eu sei que ali tem uma mensagem que pode me agradar, automaticamente eu tenho uma recompensa para pegar o celular e ler a mensagem. E aí você começa a desenvolver um hábito que pode ser que não seja benéfico, tá? Pode repetir o nome do filme que foi citado anteriormente, por favor? Deixa eu ver, acho que tá aqui no YouTube. Hell, o Poder da Mente, tá? Da Netflix. Eu coloco depois para vocês também, tá, pessoal? Até no nosso grupo do Telegram. O maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum, né? O medo é o que paralisa a gente, tá? Já vi uma médica espírita falando, deixa eu ver, eu tenho medo de começar os estudos por medo de não conseguir. Ótimas explicações, mudanças de crenças limitantes, né? Essa questão da gente... as crenças, né? Alguém falou até mesmo de crenças. As crenças são aprendizados que nós tivemos. E nós vamos formando as nossas redes neurais, né? E isso muitas vezes pode nos limitar de alguns pontos, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, pessoal, a inteligência emocional... ela envolve 5 pilares. Você desenvolver a sua inteligência emocional desenvolve 5 pontos diferentes. O primeiro ponto é você saber o que essa emoção ela representa. É autoconhecimento, tá? Então, você saber o que é o medo, para que ele serve e você saber identificar. Eu tô sentindo medo, mas eu tô fazendo uma prova, eu tenho que sentir medo para fazer uma prova, né? Eu tô no meio de uma selva, apareceu uma cobra. Eu tenho que sentir medo? Tenho. É o medo que vai me salvar. Então, é isso que vocês precisam começar a observar, né? As emoções, elas existem para nos ajudar e não para nos atrapalhar. O que é um hábito? O hábito é algo que você faz repetitivo, tá? Agora, quantas vezes tem um bombom e uma maçã e você tá de dieta? Automaticamente, sem pensar, você pegou o bombom e já comeu. Por quê? Porque você tem o hábito, não foi ali na maçã, tá? Então, esse é um ponto também super importante, né, da gente começar a observar. Agora, um hábito, ele pode ser benéfico, né? Por que eu consigo dirigir? Porque eu não fico pensando que eu tenho que mudar de marcha, já virou um hábito. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, que desenvolve essa inteligência emocional, ela consegue gerenciar esses sistemas, né? O sistema
né, de geração de dopamina, o sistema de luta e fuga, ela consegue gerenciar isso de certa forma, de modo que ela traga isso para comportamentos benéficos, tá? Porque a dopamina, por exemplo, ela pode gerar um vício, né? Vícios estão relacionados com a dopamina, mas eu posso trabalhar o sistema de recompensa cerebral para desenvolver hábitos que sejam benéficos para mim. Então eu preciso começar a entender como isso funciona para que realmente eu consiga, né, trabalhar as emoções a meu favor. E para isso existe uma combinação de substâncias químicas que estão envolvidas em relação a cada comportamento que a gente tem. A emoção, ela não é nada mais do que um comportamento, tá? Então, o primeiro ponto quando a gente fala em desenvolver a nossa inteligência emocional é você saber identificar isso, né? Você saber identificar o que aquilo representa para você. O que aquele estado, aquele sentimento, ele está representando. Esse é o primeiro ponto. Porque o sentimento é como se fosse o nosso radarzinho. É ele que está mostrando para você o que aquela emoção significa. A emoção, ela é o comportamento e não o sentimento. O sentimento é o que faz você identificar. E a emoção é o que vai fazer você ter ação, tá? Então, o primeiro ponto é você saber identificar. Mas não basta só saber identificar. Não adianta nada você saber que tá com medo no momento que não é para sentir medo e ficar só nisso, né? Você precisa saber identificar e saber lidar com isso. Então, eu estou numa situação que eu estou sentindo medo. Eu vou fazer uma prova, vou fazer um concurso e aí eu tô sentindo medo, né? Como que eu volto para um estado que vai me beneficiar? Não posso sentir medo na hora de fazer uma prova. Não posso sentir medo na hora de fazer uma apresentação, né? Eu vou fazer a defesa do doutorado, eu não posso sentir medo, tá? Então, são pontos que são interessantes da gente começar aí a observar também, tá? Isso são aspectos interessantes. Você precisa saber identificar e saber lidar com essa situação emocional. Se aquela situação emocional, ela não é conveniente para o momento que você está passando, a gente tem que saber reverter isso, tá? Doutor, esses hormônios, a exemplo da dopamina, não poderiam ser aplicados como tratamento para depressão? Sim, a depressão, ela envolve, né, a depressão também, a gente tem, né, uma composição química que leva a um estado depressivo, né, e dependendo da situação do indivíduo, né, o médico vai entrar com medicamentos e aí são em função, né, desses neurotransmissores, tá? E a Will está perguntando, né, saber lidar é o segundo pilar, saber lidar com as emoções é o segundo pilar. E aí a gente entra, né, existem exercícios que você consegue, né, desativar a amígdala, que é quando a gente começa a sentir aquele medo, aquele pânico. Existem exercícios de concentração, que é possível desativar a amígdala, e aí você tem que saber lidar com isso. Existem exercícios de postura corporal, que você consegue reverter essa situação, né? A gente precisa o quê? Entrar no estado de recursos. Então, alguém comentou, né, o professor, ele sente muito estresse, né, e o que isso acontece? O estresse vai fazer com que ele dê uma aula de qualidade? O estresse vai atrapalhar, ele não vai conseguir acessar aquilo que ele tem de melhor, porque ele não consegue acessar a racionalidade dele, ele não consegue acessar as memórias. Lembra que eu comentei com vocês, né? Quando a gente entra com o sistema de luta e fuga, começa a produzir cortisol, o nosso hipocampo ele fica inundado de cortisol e a gente não acessa as memórias. Então, o que acontece é que nenhuma pessoa estressada e com cortisol alto vai conseguir realmente acessar um estado de recursos. Isso vale para uma aula, para uma palestra, para uma reunião no trabalho, em qualquer situação. A gente não vai conseguir dar o nosso melhor nessa situação. Esse é o ponto-chave, né? Por isso que a gente precisa realmente, né, se cuidar nesse aspecto, tá? Outro pilar que é extremamente importante, pessoal, é a gente saber lidar, né, com a motivação, porque a motivação está relacionada com a dopamina. Então, você tem que produzir dopamina, ok? Você tem que desenvolver atitudes, você tem que conduzir a produção de dopamina para que você comece a ter motivação para conquistar aquilo que você quer. Por que muitas pessoas procrastinam? Isso está relacionado com a produção de dopamina, tá?
Por que que muitas pessoas não conseguem, né? Eu não consigo fazer eu quero emagrecer, mas não consigo fazer uma dieta. Eu quero passar no mestrado, mas eu não consigo estudar, né? Enfim, né? Nós muitas vezes queremos as coisas, sabemos como deve fazer, mas a gente não consegue produzir dopamina, que é o que vai nos fazer mover para ir em busca daquilo, tá? E sempre que a gente quiser fazer com que o nosso corpo produza dopamina, precisa ter uma recompensa atrelada, tá? E aí também, né, existem algumas técnicas, inclusive, de como que a gente estabelece, né, os nossos objetivos, as nossas conquistas, para que a gente consiga enxergar ganhos. E com isso você vai gerando pequenas doses de dopamina. Atividade física, como eu comentei ontem com vocês, isso também é importante para a produção de dopamina, né? Então, a dopamina, ela pode ser a nossa melhor amiga, como a nossa pior inimiga, porque ela pode nos ajudar a desenvolver vícios que não vão ser benéficos, mas ela também pode nos motivar para ir em busca daquilo que a gente deseja. Então, saber lidar com esse sistema de recompensa cerebral é extremamente importante também para que você consiga ter motivação para agir, tá? Outro ponto é o que a gente fala de você ter empatia, né? A empatia, ela está relacionado, né, com você pensar no outro, se colocar no lugar do outro, e a gente desenvolve empatia, a gente começa a entender o que o outro está sentindo quando você tiver sensibilidade para identificar a postura corporal e a expressão facial da pessoa. Porque a pessoa fala, mas não necessariamente o que ela fala é o que ela está sentindo. Você ter a sensibilidade de identificar, né, a expressão dela, a postura corporal, principalmente quem é professor, começar a notar isso nos alunos, nem sempre o que ele fala é o que ele está sentindo, tá? A gente pode observar isso no animal, pessoal. Pega um cachorrinho com medo, ele fica todo cabisbaixo, o rabinho ali no meio das pernas, tem uma postura. Pega um cachorrinho quando ele vai atacar, peito para frente. A gente precisa começar a observar esses detalhes nas pessoas para entender o que elas estão sentindo, tá? Isso também é um ponto importante, da gente desenvolver empatia e entender os sentimentos dos outros, tá? Outro ponto também é a questão de relacionamentos, tá? O nosso principal problema em relação a relacionamentos está relacionado com o que a gente falou ontem, que são os perfis corporais, os perfis comportamentais, tá? E por quê? Muitas vezes você acha que o outro, ele é igual a você e ele tem um perfil diferente. Você entender o perfil corporal, o perfil comportamental, né? Perdão, a gente tá falando de postura corporal, né? Mas o que eu me refiro é o perfil comportamental, que é o que nós discutimos ontem. Isso também faz parte de você desenvolver inteligência emocional. Por quê? Você tem que conhecer o seu perfil para saber como extrair o melhor de você, como você pode, né, trabalhar os seus pontos fracos, mas você também tem que começar a entender o perfil do outro. Porque se o outro tiver um perfil comportamental diferente do seu, começa a vir os atritos, né? E principalmente quando a gente fala em relação à importância do professor, né? De nós começarmos a valorizar o que essas pessoas têm de melhor, tá? E o que essas pessoas têm de melhor está relacionado ao perfil, né? Muitas vezes você pega uma pessoa com perfil analista, ela é muito certinha, muito pontual, muito regrada, e aí você tem, né, um comunicador ali com ela que ele não é certinho, ele não é regrado, ele não é pontual, mas não é porque ele não quer, é porque ele tem dificuldade em relação a isso. E aí, às vezes, a gente julga o outro mal. Ah, ele tem preguiça de não chegar no horário, ele tem, né? E não é simplesmente não é porque ele não quer, não é porque ele é irresponsável, é porque ele tem dificuldade, né, de lidar com isso. Da mesma forma, uma pessoa com perfil analista vai ter dificuldades diferentes, e assim por diante. Então, como eu falei ontem para vocês, nós precisamos tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E como elas gostariam de ser tratadas está relacionada com o perfil comportamental dela, tá? Não adianta eu ter uma pessoa, né, eu ser comunicadora e ter uma pessoa analista e eu ser super simpático, falante com ela, se eu nem conheço ela direito, ela vai se incomodar. Por quê? Porque é uma pessoa reservada. Então a gente tem que saber lidar,
né? Se eu tô conversando com uma pessoa que tem um perfil, né, executor, por exemplo, ele não tem paciência de detalhes. E aí eu sou analista e vou falar com o executor, ele não vai ter paciência comigo, porque eu vou ficar lá nos detalhes e vou explicar. Não, ele é prático. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para se relacionar bem com os outros. E não só se relacionar bem, mas extrair o que essas pessoas têm de melhor, tá? Porque a dificuldade do meu perfil, muitas vezes, é a qualidade do outro perfil. E aí a gente começa a se completar, tá? Então esse é o ponto-chave. Todos nós temos perfis, né, comportamentais diferentes. Esses perfis comportamentais também têm relação com a produção de neurotransmissores, de tudo isso que a gente conversou. Cada um tem dificuldades diferentes que precisam ser trabalhadas, sim. Por isso você precisa ter um autoconhecimento, né? Como eu falei, o nosso sistema educacional, ele é muito direcionado às pessoas com perfil analista. Por isso que essas pessoas se dão tão bem, tiram notas altas, né? Por quê? Porque o nosso modelo de prova, de ensino, ele foi feito por uma pessoa assim, metódica, regrada. Eu não estou dizendo que é ruim ser analistas, mas existem outras qualidades que também precisam ser avaliadas nos outros e que eles vão fazer muito bem. Talvez se você colocar um analista para fazer uma atividade de comunicação, né, ou em relação a um outro perfil, ele não vai conseguir fazer tão bem quanto os outros. Então a gente precisa começar, né, a olhar as pessoas em função do que ela tem de melhor, ajudar essas pessoas a resgatar o que elas têm de melhor, né? Então esses são os 5 pontos, né, da inteligência emocional. O autoconhecimento, você saber identificar aquilo que você está sentindo, ok? Você saber lidar com aquilo que você está sentindo, tá? A questão da geração de dopamina, para que você tenha motivação para realizar os seus objetivos, metas, aquilo que você deseja, fazer sua vida caminhar, né? A questão de empatia com o outro, então muito importante se atentar à postura corporal, à expressão facial. E o outro ponto é os relacionamentos, né? E isso tem uma relação muito grande com o entendimento dos perfis comportamentais. Tanto entender o seu, fazer o melhor para você, como também entender o dos outros, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube. Ótimas explicações. Mudanças de crença limitante, exercícios de respiração e meditação também ajuda. Todo exercício que envolve atividades de concentração, como é o de respiração e meditação, ele é muito importante para a gente conseguir desativar a amígdala, tá? Que a amígdala está relacionada a medo, pânico, todas essas coisas, né? Então você fazer exercícios repetitivos, pode ser de respiração, né? Puxa o ar e solta, você pode ir contando isso, né? Ou eu até brinco, às vezes você pegar uma caneta, né? E você desenvolver esse movimento aqui, ó, e começar a contar quantas vezes a caneta balança. Isso são exercícios de concentração, tá? Se você tá num estado de medo, de pânico, um exercício desse jeito, de você começar a se concentrar e contar quantas vezes, né, a caneta chacoalha, a caneta balança, ou a respiração, como o pessoal colocou aí no YouTube, isso ajuda sim a desativar a amígdala e você voltar para um estado de racionalidade. Por isso que é importante a gente começar a se conhecer. E tudo isso, pessoal, tem, como é que eu vou dizer, né? Tudo isso dá para resolver. A gente pode sim desenvolver a nossa inteligência emocional. A gente fala que o nosso cérebro ele tem plasticidade, então a gente pode, né? Por mais que a gente tenha crenças, que a gente teve aprendizados aí que nos levaram a coisas, né, que não são benéficas, vamos se dizer, né? A gente consegue mudar isso com exercícios. É possível desenvolver a nossa inteligência emocional, né? A qualquer momento. É possível trabalhar isso sim, tá? A grande questão que eu falo para vocês é que no nosso processo educacional, né, no nosso processo básico aí de educação, a gente volta muito para as habilidades técnicas. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas não é só isso que a gente precisa desenvolver, né? A gente também precisa trabalhar o nosso lado emocional, porque isso é o que vai ditar o nosso comportamento.
Então, se você não cuidar das emoções, né, você vai responder aos estímulos do meio de uma maneira que não é benéfica para aquela situação. E aí as conquistas, muitas vezes, a gente acaba, né, não conseguindo por conta disso, tá? O nosso tempo já tá acabando, tá, pessoal? Foi um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Obrigada, João Augusto, aí pela mensagem. Wildes, obrigada, gratidão, excelente aula. Várias fichas caíram aqui, aprendi muito. Que bom, pessoal, fico contente aí de ter ajudado vocês. E aí eu queria que vocês pensassem, colocassem aqui nos comentários, tá, da nossa live, quem tá no YouTube ou no Instagram, o que você pode fazer para melhorar a sua inteligência emocional, que seja uma ação que você possa realizar em função daquilo que você identificou, que está acontecendo com você, que te atrapalha. Coloca aqui embaixo dos comentários desse vídeo. Vocês vão ter, com certeza, resultados excelentes, tá bom? Uma boa noite aí a todos vocês.